Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. O pessoal está entrando aí, vamos dar uns minutinhos, né? Claro. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, Walter e Thaís, bem-vinda. Bom dia. Como a gente precisa mudar o horário, a gente talvez tenha um pouco menos de participantes hoje, mas não tem problema, a gente vai estar gravando e publicando depois no site da SPP. Aguardar 2 minutinhos. A gente já começa. As pessoas tendo dificuldade, estão falando no WhatsApp, estou reenviando o link. E a Sérgio, tudo bem? Aqui tá tudo bem. A gente está aqui em Curitiba hoje, Perfeito. então Tá. tivemos uma mudança aí Ótimo. de planos. Thaís está aqui do meu ladinho também, né, Thaís? Uhum. Então a gente vai fazer daqui hoje. Vem, Sérgio. Cris, se juntou. Bom dia, Patrícia. Aline, Maurício. dia. Bom dia, bom dia. Tá Bom dia, dando 2 pessoal. minutinhos ainda para ver. Não estamos mais. Não tinha mais de 30 confirmados. Já deu 3 minutos. Vamos iniciar, então. Desculpa, alguém que queria falar, não? Acho que podemos, né, Felipe? Vamos começar. Então, só agradecendo a presença de todo mundo hoje. Super feliz de continuar essa jornada com vocês, profissionais de compras, de supply, que querem colocar cada vez mais práticas sustentáveis no que vocês estão fazendo. Então, só lembrando para aqueles que estão participando pela primeira vez, o SPP, o Sustainable Procurement Pledge, é uma comunidade internacional que junta, a gente estima, entre 3 e 4 mil profissionais no mundo interessados em inserir práticas sustentáveis nas atividades de compras e de supply chain. Essa comunidade ela existe há algum tempo, tem capítulos no mundo inteiro, capítulos de diversos tipos. Tem capítulos por país, depois tem capítulos por assunto. Então, isso é alguma coisa que a gente pode fazer depois aqui com a nossa comunidade no Brasil, de criar alguns grupos de trabalho sobre alguns temas especiais, como o tema de hoje, por exemplo. A gente tem também muito interesse em temas de escopo 3, tem muito interesse para algumas pessoas nos temas de compras sociais, compras de impacto, etc, etc. Então, isso a gente vai fazer à medida da nossa jornada. A nossa visão, então, como eu falei, é fomentar o desenvolvimento e a aplicação de práticas sustentáveis nas cadeias de valor, o mais possível até 2030.
Para isso, a gente entende que os profissionais de compras, de supply que nós somos, nós temos um papel absolutamente primordial, para fazer isso. A gente trabalha, às vezes, menos com relatórios, menos com temas financeiros e muito mais com o nosso poder de compra, gastar o nosso dinheiro com aqueles fornecedores para aqueles produtos que obedecem a mais conceitos de práticas sustentáveis. O SPP, ele tem como objetivo de empoderar os membros da comunidade e estimular através da colaboração. Então, isso que a gente está fazendo hoje. No último encontro nosso, fizemos uma lista de temas sobre os quais pedimos os votos dos membros da comunidade no grupo de WhatsApp, e esse tema da colaboração com os fornecedores ganhou a maior quantidade de votos, e por isso que a gente está colocando hoje esse tema com uma especialista, com a Thaís, que vai falar sobre isso conosco. Tá bom? Então, Sheila, eu queria te deixar a palavra. Eu só vou pedir desculpas a todo mundo pela ausência do meu vídeo. Hoje estou com dificuldade no vídeo, estou com um sinal ruim. Acho que se eu coloco o vídeo, não vou conseguir falar. Então, agradeço. Sheila, a palavra está contigo. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Felipe. Bom, como a gente falou, né? A gente fez a nossa conversa ali no primeiro encontro, vocês colocaram esse interesse, né? Sobre nossa cadeia de suprimentos, como que a gente pode influenciar essa agenda. Então, dado que a gente tem aqui uma super especialista, e eu falo que mais do que isso, minha super amiga aqui, Thaís, a ideia hoje é a gente compartilhar um pouquinho, né? Ela vai trazer para a gente um pouquinho sobre boas práticas, né? Sobre como que essa agenda tem sido trabalhada aqui dentro do Grupo Boticário, né? Mas que, é lógico, são práticas que podem ser replicadas, né? E dentro aqui do grupo a gente atua muito dessa maneira, como a gente pode influenciar essa agenda, como que a gente pode ajudar o mercado a evoluir nesse sentido. Então, agora eu vou passar para a Thaís a palavra. A gente tem, só relembrando, né? A gente tem nosso grupo de WhatsApp, então qualquer ponto vocês queiram sugerir, adicionar, também fiquem super à vontade para colocar ali. A gente tem o nosso chat aqui, então perguntas podem colocando aqui no chat, e aí ao final da apresentação, aí a Thaís também vai respondendo, né? Contribuindo aí com os pontos que vocês forem colocando. E seguimos aqui juntos, então, sobre, agora, né, tocando nosso tema aí sobre como influenciar a cadeia de suprimentos, então, nessa agenda ESG. Thaís, fique super à vontade aí. Obrigada, viu? Obrigada, Sheila. Não estamos escutando. Agora sim. Acho que voltou aqui, gente, peraí. Opa, voltou? Voltou. Ótimo. Agora, bom, então, retomando aqui, Sheila, obrigada pelo convite. Eu agradeço a todos vocês, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, sendo parte aqui do grupo, um grupo que eu já admiro de antemão, né, então, muito obrigada pelo convite. Para aqueles que eu ainda não conheço, né, meu nome é Thaís, eu trabalho aqui no Grupo Boticário há aproximadamente 12 anos agora. Sou diretora da área de estratégia e performance de suprimentos aqui no grupo e fico responsável pelos temas de ESG junto à cadeia, né? E trouxe aqui hoje, pessoal, algumas coisas para compartilhar com vocês de forma muito prática, de como a gente trata desse tema hoje junto aos nossos fornecedores, a quem nós chamamos de parceiros aqui no grupo, né? Vocês vão perceber que é bem comum que a gente se refira aos nossos fornecedores como parceiros, e eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação para nos guiar durante essa conversa. Nós estamos vendo. Sim, está aparecendo. Ótimo. Vamos lá. Bom, pessoal, antes até de eu entrar no tema propriamente dito, é bastante importante a gente entender quais são os panos de fundo, né, que dão para a gente os direcionais sobre a ESG dentro do grupo. Né? Uma coisa importante que a gente entenda, né, quais são os valores que a gente pratica, qual é a cultura do grupo, para que a gente possa, de fato, conseguir aterrissar esse tema com vocês, né? Então, o Grupo Boticário, imagino que vocês já conheçam, porque é bastante público isso, né? Mas o Grupo Boticário,
muitos anos, né, já tem uma preocupação muito grande com o ambiental, com o social, né, e com a própria governança, né, dita, e há muitos anos já temos práticas dentro da empresa, né, que são de preservação de natureza e afins, né, com o tema ESG. E essa prática, ela é muito forte aqui dentro, né? E aqui eu trouxe até algumas frases que a gente repete constantemente, e são frases que são ditas em todas as esferas do grupo, né? Mas que nós acreditamos, né, que a parceria constrói, nós acreditamos que cuidar das pessoas e do planeta é fazer o que é certo. Nós acreditamos que o futuro mais bonito é aquele que nós construímos hoje nos nossos negócios, né? E nós acreditamos que precisamos construir juntos uma cadeia de valor sustentável, ampliando assim o nosso impacto positivo, porque a gente acredita sim que o extraordinário é coletivo. É muito importante a gente falar de valores, porque se a gente entra nos temas de ESG sem que a gente tenha respaldo, né, nas nossas práticas, nas nossas metas, nas nossas conversas, nas nossas, enfim, na forma como a empresa se comporta, né? Se a gente entra nessa seara de ESG sem ter respaldo em tudo isso, a gente pode ser facilmente confundido com tantas práticas hoje, né? Como a gente conversa tanto de greenwash e tantas coisas, né? Então, é fundamental que esses valores estejam distribuídos na empresa como um todo. E aí, falando um pouco de como nós tratamos os nossos fornecedores, antes até de entrar no tema ESG, porque eu acho que tudo começa com essa relação, né? O Grupo Boticário estabelece uma relação de muita parceria com a nossa cadeia de fornecedores, né? É uma relação realmente de cooperação, é uma relação onde a gente identifica que existe um objetivo comum, que as partes precisam ser, de alguma forma, atendidas, né? Então, existe, sim, um meio termo nas nossas negociações para que a gente busque, de verdade, né, as questões do ganha-ganha aqui dentro, né? E acreditamos que a soma dessa força entre as partes, ela é capaz de gerar muito mais impacto do que de forma isolada. Né? Então, alguns dos valores que nós trabalhamos com a nossa cadeia é a confiança e o respeito mútuo, a transparência das intenções, o compartilhamento de princípios e valores, a participação equilibrada, né, dentro do nosso contexto de relação, e concordamos, sim, com um objetivo comum. A partir desse ponto, pessoal, né, estabelecido as bases aqui, né, dos valores que a gente compartilha, da forma como nós atuamos com a nossa cadeia de fornecedores, a gente entra num aspecto aqui que é de como a gente, de fato, trabalha com a cadeia. Então, nós hoje temos processos aqui bastante claros, né, de homologação, de gestão de risco, de performance, mas também temos um pilar que é fundamental com a nossa cadeia de parceiros, que é o desenvolvimento. Ou seja, nós acreditamos que um fornecedor ele pode sair de um lugar, né, de baixa performance, ele pode sair de um lugar de um rendimento, né, ou até mesmo um SG que não é bem desenvolvido, para um lugar onde ele está alinhado com as práticas do Grupo Boticário. Então, nós acreditamos no processo de desenvolvimento. E fazemos isso, pessoal, né, com uma série de maneiras, né, com uma série de alavancas que a gente usa com a cadeia de fornecedores, mas especialmente por meio de um programa que é bastante conhecido, no mercado, que é o nosso PADP, o Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Fornecedores, tá? Como é que a gente desenvolve essa prática, pessoal? Nós temos um time dedicado, né, à gestão e ao suporte dos parceiros. Esse time hoje está no Brasil e na Ásia, né? Então, nós temos um grupo de fornecedores hoje na Ásia que são cobertos, né? Esse grupo é coberto por um escritório que fica em Hong Kong, e temos o nosso time aqui no Brasil, que cuida dos demais fornecedores do grupo. Então, para que a gente possa, pessoal, fazer essa gestão da melhor maneira, para que a gente possa tomar as decisões certas, né, com os grupos corretos, a gente acredita que a gente precisa segmentar, né, a nossa cadeia. Eu acredito que também muitos de vocês já passam isso no dia a dia de vocês, né? E para que a gente possa trabalhar dando o remédio certo, né, na medida certa, para o parceiro correto, a gente segmenta a nossa cadeia, e a gente tem também os nossos fornecedores, a quem a gente chama de estratégicos, que é um grupo de parceiros
com quem a gente trabalha mais próximo, a gente compartilha as nossas metas, a gente tem um alinhamento mais frequente e a gente tem, né, uma relação de bastante transparência no dia a dia. Esses parceiros estratégicos, eles são definidos de acordo com alguns critérios de negócio, tá? Então, quais são os critérios que a gente adota aqui no grupo para definir quais são os nossos parceiros estratégicos? Primeiro, a gente avalia o pilar do quanto esse fornecedor agrega valor ao nosso negócio, né? E o que a gente está pensando, quanto ele investe em inovação, o quanto ele traz de inovação para o grupo, o quanto ele investe, né, em produtividade, redução de custos, né, o que ele tem trazido para a gente que é diferencial. Então, o pilar de valor ao negócio é o primeiro que é avaliado para a gente entender se esse fornecedor é estratégico ou não. O segundo pilar avaliado, a gente olha para como ele está estrategicamente estruturado para evoluir com o grupo. Então, é um fornecedor que está prevendo investimentos, é um fornecedor com quem a gente tem uma relação de troca constante, né? Tem estrutura para acompanhar o crescimento do próprio Grupo Boticário, que tem sido significativo nos últimos anos, né? Então, esse é o segundo pilar que a gente avalia. O terceiro, e não menos importante, é o quanto esse fornecedor está em sinergia com o grupo. Então, quais são os valores que esses fornecedores praticam, né? Ele tem um código de conduta bem estabelecido, ele tem políticas de ESG bem estabelecidas. É aqui que a gente olha, né, como é que está a sinergia, né? Como é que esse fornecedor se harmoniza com o Grupo Boticário em termos de valores. E a partir desse funil, eu vou chamar aqui, né, a gente processa toda a nossa base. Hoje a gente tem cerca de 5.000 fornecedores, e a gente chega nos nossos fornecedores estratégicos, que hoje estão por volta de 150 fornecedores, tá? E aí são esses 150 fornecedores que recebem, né, uma atenção diferenciada, recebem, né, um processo de desenvolvimento bastante específico. Voltando ao PADP, gente, que eu já comentei aqui com vocês, né, que é uma das nossas maiores ferramentas aqui para fazer o desenvolvimento dos nossos parceiros, né? O PADP é um programa que tem 26 anos já dentro do Grupo Boticário, né? É um programa que ele é, como eu já falei, bastante conhecido no mercado. Os fornecedores participam e realmente enxergam muito valor dentro desse programa. E ele acontece ao longo do ano, a gente avalia o fornecedor ao longo de um ano, né? E no final desse ano a gente segue com um processo bastante robusto de uma construção aqui de devolutiva para esse fornecedor. Então ele recebe uma nota, ele recebe sua devolutiva, e no ano seguinte, no início do ano seguinte, a gente faz um evento de premiação para esses fornecedores. E aí eu tenho as atividades, então estou buscando as atividades, por isso que ela falou que eu vou passar para cada jovem, mas não. Importante, pessoal, acho que a gente estava vazando o áudio, né? Já. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Thaís. Imagina. Importante aqui, né? Trago um pouquinho para vocês, né, de fotos aqui que exemplificam esse momento, né? O momento em que a gente tem uma participação da alta administração da empresa. Então, aqui a gente realmente tem os fornecedores entrando em contato com o Dr. Miguel, com o Arthur. Eles são os hosts desse evento, são eles quem recebem os fornecedores, né? E, inclusive, é um programa que tem bastante carinho do Dr. Miguel, né? Ele realmente investe bastante tempo, né, e dedicação dentro desse programa. E aqui, gente, eu vou passar rapidamente, a intenção não é entrar no ano a ano, eu só trouxe para vocês aqui uma visão de como esse programa realmente ele é bastante extenso, ele já tem muitos anos de grupo, mas a minha intenção aqui é mostrar para vocês que a cada ano de PADP, a gente faz um call com a cadeia, né? Então, a gente fala de um tema específico, que é um tema importante para o Grupo Boticário, né? Então, já fizemos anos em que a gente falou especificamente de sustentabilidade, né, com foco no ambiental. Já tivemos anos em que falamos sobre o futuro, já falamos sobre eficiência operacional. Mais recentemente, a gente está falando bastante de cadeia orquestrada e de consistência nos resultados, né? Então, é nesse momento do encontro de parceiros que a gente dá esse direcional de cadeia, e o fornecedor já sabe que no ano seguinte, ele, né, no ano que está, no ano de avaliação, ele vai ser fortemente puxado, né? Ele vai receber ali as seus direcionais para que ele possa investir mais tempo naquele tema, que é um tema prioritário para o Grupo Boticário.
E aí, dentro desses critérios avaliados, pessoal, a gente olha sempre, né, como eu falei para vocês, são 151 fornecedores, são 6 critérios avaliados, mas são diversas categorias de fornecimento que entram dentro do programa. Então, eu estou falando aqui desde categorias de matérias-primas e embalagens, por exemplo, até agências de comunicação, né? Dado a gama, que é bastante diversa, de fornecimento do Grupo Boticário. Então, como é que a gente trabalha isso? Nós temos 6 categorias que são comuns para todos os fornecedores, mas dentro dessas categorias, a gente faz ajustes de acordo com cada uma delas, né? Para que a gente possa, de fato, avaliar aquilo que é importante dentro do cenário de fornecimento que a gente está conversando. Então, avaliamos, sim, questões comerciais, como funciona o atendimento daquele fornecedor, temos uma avaliação técnica bastante aprofundada, o serviço daquele fornecedor, a qualidade e o ESG, que eu acho que é o fruto, talvez, maior da nossa conversa aqui hoje. Como eu falei, a avaliação é anual, né? Então, a gente inicia o ciclo sempre em janeiro, a gente finaliza o ciclo em dezembro. No mês de junho, a gente faz um processo de monitoramento, então esse fornecedor recebe uma prévia da sua avaliação, né? E no ano seguinte, vocês vão olhar ali em cima, a gente tem entre março e abril a realização do encontro de parceiros, que é quando a gente finaliza o ciclo, né? Então, a gente inicia o ciclo no ano anterior, por exemplo, agora a gente está com o ciclo de 24 correndo, e vamos finalizar o ciclo em março e abril do ano seguinte. E em seguida do encontro de parceiros, a gente segue com as devolutivas, que é o momento em que o fornecedor recebe um kit, e aí eu vou falar um pouquinho deles para vocês, para que a gente possa compreender um pouco de como esse desenvolvimento acontece. Antes de eu falar de devolutiva, é importante também ressaltar que o fornecedor conhece com bastante transparência como ele vai ser avaliado. Então, o programa acaba tendo muita credibilidade, muito por conta dessas questões aqui. Então, a gente tem uma cartilha que a gente chama de guidebook internamente, muito clara, de qual é cada indicador que vai ser aferido durante aquele período, como a pontuação vai se dar, né? E no final do ano, ele vai pegar aquela cartilha, ele inclusive tem fornecedores que fazem simuladores para acompanhar as notas aqui dentro do grupo, porque é tão claro o processo que ele consegue acompanhar via simuladores internamente, né? Tem fornecedores que inclusive usam suas premiações anuais, usam o PADP dentro de metas, né, para suas premiações anuais. Então, realmente tem bastante repercussão, né, aquilo que a gente faz aqui. Hoje participam cerca de 160 pessoas dentro desse programa, 60 áreas que avaliam os fornecedores, né? Aqui a gente traz um grade, né, de como é que a gente premia esse fornecedor. O fornecedor ele pode ser participante, bronze, prata ou ouro. E tem a grande premiação, que é a busca constante de todos os nossos fornecedores, que é o prêmio diamante. No prêmio diamante, né, o fornecedor ele acaba ganhando projetos exclusivos, ele tem reuniões exclusivas, enfim, e para que um fornecedor seja diamante, ele precisa ter sido ouro nos últimos 3 anos e ser a maior nota ouro daquele ano corrente, né? Então, não é simples para um fornecedor se tornar diamante. Fornecedores que alcançam a nota inferior a 65 entram no programa de desenvolvimento bastante especial, eles são classificados como críticos, né? E a gente passa a avaliar eles com monitoramento mais próximo. E aqui eu entro, né, trago um exemplo para vocês de devolutiva, porque eu acho que essa é a riqueza do programa, né? É aqui que a gente entrega para o fornecedor uma super carta em que ele vai olhar todas as notas que ele teve, todos os comentários provenientes dessas notas, ele tem aqui uma sugestão de plano de ação, e é em cima disso que eles trabalham, né, no seu desenvolvimento. Aqui é bastante interessante, pessoal, porque quando a gente faz a avaliação, ela não é exclusiva, ela não é individual. Então, não é uma pessoa de uma área que faz uma avaliação. É um grupo de pessoas que calibram essa avaliação. Então, o que o fornecedor recebe normalmente é muito robusto, já é um processo bastante amadurecido. Tá? E agora eu vou entrar especialmente no tema que a gente se propôs a falar aqui com vocês hoje, mas achei importante trazer para vocês, né, como é que o ESG se conecta com os fornecedores dentro do PADP, né? Então, por isso, até aqui eu trouxe o PADP para vocês, o processo de gestão de fornecedores, e agora eu vou entrar com mais profundidade no tema ESG,
E o tema ESG é tratado com bastante carinho dentro do PADP. Inclusive, ele é fruto de uma premiação especial dentro do programa. Então, as empresas que se destacam com seus, né, programas de ESG são reconhecidas de uma forma mais especial e particular dentro do PADP. Então, como já trouxe para vocês aqui, não vou me repetir, o ESG para nós é um pilar inegociável. E a gente trabalha o ESG com a nossa cadeia, né, com os direcionais que o Grupo Boticário pratica de ESG. Então, a gente não tira temas que sejam aleatórios e não estejam relacionados às nossas metas de ESG como empresa. E isso acaba dando para a gente um direcional claro e constante a respeito de quais são os nossos objetivos com relação a esse tema. A gente compartilha isso de uma forma bastante pública. Eu nem vou entrar aqui em todos os nossos compromissos, mas hoje a gente tem 7 compromissos, né, que são firmados com relação ao ESG do Grupo Boticário. Se vocês quiserem conhecer mais sobre isso, existe um portal que vocês podem acessar com o endereço www.umabelezadefuturo.com.br. Nesse portal, a gente é bastante específico com a descrição de cada um desses objetivos, as metas que são avaliadas dentro de cada um desses objetivos, e o próprio monitoramento é público, né? A gente compartilha isso de uma forma bastante ostensiva com toda a comunidade. Então, caso vocês tenham interesse, eu recomendo fortemente. Eu acho que realmente é um portal que eu entendo como um bench, né, dentro desse contexto. Vocês podem encontrar as informações do grupo ali. E esses direcionais, eles são replicados na cadeia, né, a partir do momento em que a gente trabalha aqui com a influência e o push que a gente dá para eles. Como é que a gente materializa isso, pessoal, ao longo do ano, né? Nós temos constantemente pontos de contatos com os nossos fornecedores. Então, ao longo do ano de 24, por exemplo, já tivemos 5 pontos de contatos, o próximo acontecerá em novembro, sobre mudanças climáticas. Temos uma participação bastante grande dentro desses fóruns, a gente tem uma interação muito grande dentro desses fóruns, a gente percebe que são temas que ainda geram muitas dúvidas, as empresas ainda têm dificuldade de concretizar a questão do ESG dentro de casa, né? E nesses grupos a gente tem muita discussão, a gente promove muitas trocas, né? E a gente vai alimentando, né, dentro desse contexto, temas que são fundamentais para nós. Então, em abril desse ano, falamos de compras afirmativas, em junho desse ano, falamos de práticas inclusivas, né? Em julho, já passamos para o tema de biodiversidade ambiental, que tem sido bastante recorrente no grupo, porque nós temos uma necessidade de aumentar a nossa nota da cadeia com relação a isso. Falamos do CDP, né, que muitos de vocês conhecem em agosto, e recentemente a gente teve um super fórum SG, uma live bastante ampla, de 13 horas e meia de duração, né, com a participação do nosso diretor de SG, com a participação de Google, um palestrante que a gente trouxe também, chamado Alexandre Amorim, para falar do tema, que teve muita repercussão positiva junto aos parceiros. E agora, em novembro, a gente vai ter mais um fórum chamado Mudanças Climáticas, e assim a gente vai influenciando e puxando a cadeia para os temas que a gente acredita. Além desses momentos de fórum, a gente também, dentro do Grupo Boticário, a gente pratica trilhas de diversidade que são públicas, né? Então, a gente, em 22, tratou da trilha anti-LGBTfobia, em 23, a trilha anticapacitista, e esse ano a gente está com um foco bastante grande na trilha anti-etarista. Essas trilhas, elas são compartilhadas também com a cadeia, né? E tudo que a gente produz dentro desse contexto é aberto para os nossos fornecedores também. Então, são momentos bem especiais, né? A trilha antietarista, por exemplo, mostrou para a gente o quanto a gente tem vieses que são desconhecidos dentro desse contexto, né? E o feedback que a gente teve da cadeia de parceiros foi muito interessante nesse sentido, né? Porque é um tema pouco falado, né? Um tema pouco tratado, e que a gente trouxe luz esse ano com resultados bastante positivos. Anualmente, pessoal, os fornecedores que fazem parte do PLDP, né, esses fornecedores que eu falei para vocês que são estratégicos, eles respondem um questionário para a gente. E esse questionário cobre os temas de ética e integridade, ecoeficiência, diversidade e sustentabilidade corporativa.
Eles vão lá, a gente tem uma plataforma de troca com eles, existe um sistema que a gente desenvolveu para isso, eles preenchem as informações e a gente faz uma análise e retorna com eles com o feedback. E aí, gente, mais um ponto importante aqui, dentro dessas avaliações de ESG, a gente também respeita as particularidades de cada uma das nossas cadeias de fornecimento. Então, não adianta eu ir lá avaliar PDV com o mesmo questionário que eu avalio matéria-prima, por exemplo. Precisa haver uma adaptação, né, a respeito dos negócios para que a gente tenha, de fato, material para que a gente possa discutir planos de ações futuros, né? Então, aqui, por que eu digo isso para vocês? Porque a gente começou com formulários mais restritos, né? E aí os fornecedores acabavam falando, mas isso não serve para mim, isso não se encaixa na minha realidade, eu não consigo responder, eu não consigo participar, né? E nos últimos anos a gente começou a trabalhar em cima dessa particularidade e começamos a entender que o resultado tem sido muito maior. A gente, de fato, tem angariado uma participação mais efetiva dos fornecedores a partir do momento que a gente especificou, né, os nossos questionários. A gente saiu, pessoal, de 2019, 20, não muito tempo atrás, de 57 respondentes dentro desse contexto, para hoje, quase toda a base de fornecedores, né, estratégicos já respondem esse questionário. São 126 fornecedores que abrem para a gente as suas práticas, né, e compartilham com a gente de dados que são fundamentais para que a gente possa entender como a cadeia está hoje. Um ponto importante, né, como eu falei para vocês, a gente tinha questionários mais restritos e a gente tinha questionários que eram restritos em quantidade, né, os questionários não eram segmentados por categoria, e os questionários também eram mais restritos em termos de tema. Então, até 2020, a gente olhava especificamente para questões ambientais. Em 21, a gente começou a entender que a gente precisava ampliar esse tema e passamos a olhar para questões ambientais e de governança corporativa. Em 22, acrescentamos o tema de diversidade. Em 23, acrescentamos questões do tema, né, do pilar social. E agora, depois dessa evolução, e a gente entende que a gente chegou agora no melhor modelo, a gente precisa buscar consistência. Então, no ano de 24, a gente para de fazer alterações, né, e busca consistência para que a gente possa gerar bases comparativas. Então, é importante que você que está pensando, de repente, em implementar esse tipo de modelo de avaliação na empresa, já considere essas questões, porque é muito difícil a gente trabalhar com evolução sem ter base comparativa. Essa é uma dor que a gente está vivendo aqui, né? Mas entendemos que foi necessário, né? Foi necessário pelo momento ali de evolução que a gente tinha da área, e agora a gente para, né, e trabalha com a consistência nas entregas dos fornecedores, né? Aqui eu trago um pouco dos nossos modelos de questionário, como é que a gente segmenta hoje as nossas categorias. A gente entende que aqui existem sinergias, né, dentro desse contexto. Então, quando eu olho para gráficas, embalagens de papel, primárias, secundárias, terciárias, eu tenho muita sinergia, eu vou avaliar a cadeia do papel, né? Quando eu olho para a parte de SPMA, Laboratório, Uniformes e Construção Civil, também existe uma sinergia, são avaliações específicas, um questionário só para todas as categorias atende. Enfim, é um pouco de exemplificação aqui de como é que a gente aterriza o tema da categorização. E aqui a gente entra num assunto bastante interessante, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente evoluiu o questionário, né? Então, a gente saiu de um olhar exclusivo para o ambiental e hoje a gente olha 4 pilares, 4 seções específicas, né? Que é a parte da diversidade, do social, da governança e do ambiental. E aí, olhando, né, dessa forma, a gente consegue entender onde estão os nossos pontos mais sensíveis de desenvolvimento, que hoje, para nós, está no pilar social e ambiental. Então, é aqui que a gente vai investir mais energia, é aqui que a gente vai focar os nossos conteúdos, especialmente no ambiental, tá, pessoal? A gente já tem sentido uma necessidade bastante intensa aqui de levar os fornecedores a inovarem, né? Acho que está todo mundo com algumas práticas que são mais comuns no mercado, mas a gente precisa de mais e a gente vai dar esse push na cadeia. E para a gente agora falar um pouquinho mais de números, né, falar um pouquinho mais de indicadores, como eu falei para vocês, trabalhamos com todos esses questionários. Isso gera para a gente um mar de informação.
Só que esse mar de informações chegava aqui no Grupo Boticário e a gente avaliava, né, aproveitava esses dados, fazíamos a nossa avaliação, entregávamos o prêmio ESG e aquilo morria, né? E a gente ia falar desse assunto só na próxima avaliação que a gente tinha. E comecei aqui a pensar, poxa, tanta riqueza que a gente tem aqui, a gente está falando de uma cadeia tão diversa, tantos fornecedores, como é que a gente pode aproveitar melhor tudo que a gente produz? E aí, em parceria com uma empresa chamada WeFlow, a gente desafiou nessa consultoria e foram parceiros bastante relevantes aqui para o que a gente alcançou, a gente desafiou essa consultoria a consolidar todos esses dados que a gente tinha e entender o que a gente podia gerar de informação com isso, né? E aí a gente entra num processo agora que tem sido bastante novo para nós, né? Então, a partir do momento que toda essa informação, todos esses dados foram organizados, né? Isso gerou para nós um diagnóstico muito interessante da nossa cadeia. Então, a gente consegue, né, ter acesso agora a essa informação estruturada, e isso tem gerado inputs para a gente muito específicos para cada fornecedor. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é que a gente consegue visualizar de uma forma muito rápida as respostas que cada fornecedor deu para a gente. Então, isso é importante porque na nossa relação com os nossos fornecedores, né, constantemente eles trazem, não, mas e como é que eu posso evoluir em X ponto, em tal ponto? Eu vou lá rapidamente, consigo acessar, sei qual foi o retorno e conseguimos dar para ele respostas bastante efetivas. A gente também tem, né, um diagnóstico, né, no formato aqui de tabela, que compara para mim categorias, né, e isso traz para a gente também uma forma bastante interessante de olhar para os nossos fornecedores. Mas o mais interessante está aqui, né, quando a gente fala do mapa de calor. Então, eu consigo hoje olhar para os nossos fornecedores de uma forma bastante interessante com relação às notas que ele tem versus a nota dos seus pares fornecedores, vou chamar assim, né, dos outros players da cadeia, né, dentro da sua categoria e em categorias cross. Isso gera para a gente uma possibilidade gigantesca de desenvolvimento. Então, eu consigo, de fato, falar, olha, na sua cadeia as boas práticas são X, Y, Z, você já alcançou o X, mas ainda falta o Y, Z, né? Na sua cadeia, os fornecedores têm investido nisso, né? Dentro do contexto aqui, sei lá, daí eu posso expandir nessa conversa, em vez de olhar só para a cadeia exclusiva, eu posso expandir para categorias de fornecimento um pouco mais ampla e trazer para os nossos fornecedores insumos diferenciados. Então, aqui a gente está vendo uma riqueza bastante grande, que já aterriza em números, né? A gente consegue fazer isso de uma forma muito clara e transparente, né? De como a gente pode influenciar a cadeia aqui de uma forma bastante específica, né? E aí, o resultado de tudo isso é que a gente pode, de uma maneira muito estruturada, dar feedbacks para os nossos fornecedores e pushes muito específicos para cada um deles, né? Então, eles recebem feedbacks no pilar de governança, no pilar de diversidade, no pilar social e no pilar ambiental. E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, pessoal? Não significa que seja exatamente assim, mas a gente é bastante específico. Olha, aqui você precisa investir na sua inovação sustentável porque está faltando versus o mercado, né? No pilar de diversidade, você precisa desenvolver uma estratégia, você ainda não tem uma estratégia, ou você precisa engajar a sua liderança, porque a sua liderança é pouco engajada, né? No pilar social, a gente pode trazer claramente para ele, olha, você precisa promover parcerias estratégicas, por exemplo, e no ambiental a mesma coisa. Então, a gente consegue, de uma forma muito transparente, né, e bastante estruturada, como eu disse, dar para ele uma carta de desenvolvimento, o fornecedor sai das nossas reuniões sabendo exatamente o que a gente quer e como ele vai ser avaliado com relação a isso ao final do ciclo do PADP. E é isso, pessoal. Eu trouxe aqui, né, falei rapidamente, porque eu queria muito abrir espaço para a gente poder conversar e trocar a partir de agora, né? Mas é isso, essas são as práticas que a gente tem aqui no GB. A gente tem um lema bastante forte aqui dentro, né? Que aqui no GB supre ESG, então a gente compartilha dessas práticas com a cadeia, mas internamente também os nossos times são muito engajados com relação a esse tema, né? E isso facilita muito o nosso trabalho, né? Porque a gente tem um trabalho muito mais em rede do que um trabalho de focais ou um trabalho exclusivo da área corporativa com relação ao tema ESG, né? A gente consegue usar cada um dos nossos compradores
como agentes transformadores, né, nessa questão. Inclusive, nem a pauta hoje, mas temos um grupo específico aqui dentro que trata desse tema. A gente pode até conversar no momento seguinte. Mas, enfim, esse é o material que eu trouxe para vocês e eu fico à disposição agora para a gente conversar um pouco. E aí, Thaís, só complementando, né? Tem um programa que a gente tem aqui dentro que chama Polo da Beleza, né? E eu falo dele com muito carinho porque eu sou uma das pessoas que lidera o tema aqui dentro. E esse programa, ele é muito focado em desenvolvimento regional, né? Então, a gente faz um trabalho muito forte para desenvolver fornecedores locais, então, próximos, né, aos nossos sites produtivos ali, para que a gente, né, consiga, primeiro, ter uma cadeia de abastecimento, né, competitiva, forte ali, acessível, mas principalmente que a gente expanda, né, ainda mais, né, os impactos do grupo. Então, a gente fala que, inclusive, nosso propósito é esse, né, através da beleza, gerar oportunidades para melhorar a vida das pessoas ao nosso redor. Então, através desse programa também, a gente impacta ali os nossos fornecedores, desenvolvendo fornecedores locais, ajudando eles através de todas essas cartilhas, todas essas orientações que a gente trouxe aqui, envolvendo eles, né, em todos os nossos investimentos ali, para garantir que a gente continua, né, potencializando ainda mais, né, todo o impacto que o Grupo Boticário, né, traz para a sociedade. Então, é um projeto muito bonito mesmo, eu gosto muito, sou apaixonada por ele, qualquer dia eu trago um pouquinho mais de detalhes aqui para vocês, mas eu acho que é esse a grande riqueza, né? Quando a gente pode, através do nosso trabalho, e aqui eu trago, né, muito para suprimentos, né, para procurement, através do nosso trabalho, olha quanta coisa a gente pode influenciar. A gente pode fazer nosso trabalho muito bem, entregar resultados e ainda influenciar todo o nosso entorno e ainda, né, levar informações importantes e relevantes, como, por exemplo, sustentabilidade e ajudar os nossos fornecedores a se desenvolverem nesses temas também. Então, só reforçando, né, o poder de transformação de procurement, o quanto a gente pode influenciar aí toda a sociedade, toda a cadeia, e principalmente nos mercados onde a gente atua. Né? Acho que tem uma pergunta aqui, Thaís, no chat. Obrigada, Sheila. Então, a gente tem algumas perguntas. Thaís, você falou de 150 fornecedores estratégicos mapeados. A gente tem uma pergunta em relação ao universo total de fornecedores. Então, qual é a proporção, né, em relação ao universo total de fornecedores? Eu acho que talvez a gente pode fazer um double click nisso, e talvez em relação ao spend total, porque a gente pode ter um universo muito grande de fornecedores, mas que representem uma compra em termos de dinheiro pequena. Então, não sei se você consegue nos dar uma ideia de proporções. Claro, consigo sim. Desculpa. Vocês me ouvem? Sim. Então vai. Em termos de spend, pessoal, os nossos fornecedores estratégicos hoje representam 65% do nosso spend total de compras, né? Então, ele oscila entre 65% e 70%. A gente afere isso, né, de forma constante. Em termos de quantidade, né, eu falei que a gente tem cerca de 5 mil fornecedores, 4 mil ativos, né, vou colocar aqui nos 4 mil ativos, e são 150 fornecedores estratégicos. A representatividade dos fornecedores estratégicos na realidade de diretos é diferente da de indiretos, né? Então, no diretos, eu tenho cerca de 70 fornecedores estratégicos e são 250 no total. Então, estou falando aí que pelo menos 30% dos meus fornecedores são estratégicos na base de diretos. No indiretos, aí isso cai de uma maneira bastante intensiva, porque é muito diversificado. A gente está falando de um universo muito mais pulverizado que o de diretos. Obrigado. Lili, vou respondendo aqui, pode ser? Pode. Então, Liliane, acho que você perguntou sobre planos de expansão. Sim, nós temos sim, só que a gente tem planos, na verdade, de segmentar melhor o programa. Então, o programa como ele é hoje, ele foi feito para os estratégicos. Ele é cheio de reconhecimento, ele é cheio de uma tratativa muito específica, muito... eu acho que assim, ela é quase que customizada, né, para esses fornecedores. Né? A nossa relação com os fornecedores estratégicos é quase que customizada.
Mas eu tenho aqui hoje, por exemplo, uma gama de fornecedores, com cerca de 500 fornecedores que eu considero como críticos. São fornecedores de categorias de risco, fornecedores que nos afetam de forma diferente do estratégico, mas que precisam ser observados. Então, a nossa intenção agora é criar uma forma de desenvolvimento e acompanhamento específica para esse grupo. Talvez não seja o PADP, talvez seja um programa diferente aqui, sei lá, vou chamar aqui de PADP a série B é ruim, porque parece que, né, a gente está dando menos atenção, mas um PADP versão 2, enfim, que seja diferente no sentido de proponha coisas diferentes, mas que acompanhe esses fornecedores da maneira como eles precisam ser acompanhados, né? Então, sim, a gente tem essa intenção, mas criando agora, né, formatos diferentes, tá? Obrigado, Thaís. Eu queria deixar os participantes perguntar, porque senão eu tenho 74 perguntas aí. Então, como a gente tem pouco tempo, mas é tão interessante o que você contou, eh, eu vou te fazer uma primeira pergunta. Eu vou fazer as minhas 3 perguntas e aí você pode responder na ordem que você quiser. Primeira pergunta, como que vocês governam o relacionamento entre o grupo de sustentabilidade, vamos dizer, você comentou que tem uma equipe de sustentabilidade, talvez eu entendi errado, mas como que vocês governam o relacionamento entre a equipe de sustentabilidade e a equipe de compras, e especialmente quem está trabalhando essa parte de sustentabilidade nas compras? Então, quem manda em quem estabelece os objetivos e tudo. Isso é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta que eu queria fazer, você falou do programa de reconhecimento dos fornecedores. Perfeito. Que mais? Então, coisas que vêm na minha cabeça. Vocês fazem financiamento de projetos para os fornecedores, vocês talvez estendam linhas de crédito, vocês fazem inovação em conjunto, vocês fazem algum tipo de precificação premium para aqueles fornecedores que têm uma atuação melhor, vocês oferecem contratos de maior prazo para esses, enfim, que mais? Tem uma lista. E a terceira pergunta é sobre desenvolvimento humano, porque eu vejo muitas ofertas de desenvolvimento focadas nas competências técnicas. Vamos aprender o que é escopo 3, o que é gestão de água, circularidade. Eu não vejo muita coisa sobre desenvolvimento de habilidades, né? Que a gente vai falar de soft skills. Então, a gente tem, e aliás, hoje e amanhã, não, acho que amanhã e depois tem a Convenção Internacional dos Inner Development Goals, que seria um pouco um espelho do Sustainability Development Goals. E aí eu queria escutar um pouco de vocês, como que vocês desenvolvem as habilidades, os soft skills, como curiosidades, colaboração, para endereçar no grupo de compras essa agenda de ESG. Obrigado. Ah, ótimo. Excelentes perguntas, inclusive. Obrigado, Felipe. Vou começar da primeira, né? Sim, você entendeu corretamente. A gente tem uma área de ESG, que a gente chama aqui de ESG corporativo, né? Hoje, inclusive, ela é dirigida, o diretor da área se chama Luiz Meyer, e esse diretor da área, ele saiu da área de suprimentos para assumir essa área de ESG. Então, a gente acaba tendo uma certa influência, né, muito positiva hoje na agenda de ESG, dado, né, o background do nosso diretor, né, que é uma pessoa bastante querida aqui por nós. E como que a nossa relação se dá hoje, tá? Então, a área de ESG corporativa, ela é responsável por todas as metas ESG do Grupo Boticário, né? Então, eu falei aqui dos nossos compromissos 2030, então, essa definição desses compromissos, como a gente vai acompanhar, reporte de metas, a conversa com a sociedade, né? A conversa com a imprensa, enfim, tudo isso fica sob responsabilidade do time do ESG corporativo. A partir do momento que são definidas essas diretrizes, a responsabilidade de compartilhar isso com a cadeia, né, compartilhar e levar a cadeia para esse mesmo lugar de desenvolvimento, fica com a minha área ali. Eu tenho um time específico dentro de desenvolvimento de fornecedores que cuida disso.
E esse time, é claro que ele não vai fazer sozinho, né? Seria inviável. Tem 2 pessoas ali que é responsável por fazer essa interface com o SG corporativo dentro do meu time. Então, essas meninas hoje, que são 2 pessoas fantásticas, como é que elas operam isso daí? Levando tudo isso que elas recebem para a nossa cadeia de compradores, né? Então, existe um grupo aqui dentro que a gente chama de Elo, tá? Esse grupo é formado por uma pessoa focal lá do time de SG, pelas meninas que são focais do meu time, por um comprador em cada categoria de compra, em cada gerência que a gente tem aqui, em cada área de compra, né? E esse grupo ele é responsável por fazer essa mobilização, por garantir que os compradores estão, né, no seu dia a dia executando práticas ESG, que eles estão provocando a cadeia. Enfim, então a gente acaba trabalhando aí, são três papéis bastante importantes do SG corporativo, a minha área aqui de desenvolvimento de fornecedores e as áreas de compras, né, que executam de fato na prática muitos projetos, provocam dentro dos seus projetos de sourcing soluções inovadoras, etc. E a minha área está mais trabalhando ali com a empresa como um todo, né, com o parceiro fornecedor, né? Então, quais são as suas práticas? Né? O que você tem feito com a sua cadeia de fornecedores? O que você tem feito com o seu grupo de funcionários, com a sociedade? Então, a nossa missão é mais provocar ali em termos de negócio, né? Enquanto os compradores estão ali provocando no dia a dia, nas respostas que a gente tem a cada necessidade de sourcing, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Vou deixar a segunda pergunta por último, que eu vou pedir até a ajuda da Sheila aqui para responder, que acho que isso acaba sendo um papel bastante intenso aqui da área de sourcing, né? Sobre o PADP e o que mais, né? Mas sobre pessoas, então, dentro desse contexto que eu trouxe para vocês agora do Elo, a gente promoveu no último ano formações bastante específicas para esse grupo. Então, esse grupo recebeu treinamentos diferenciados, recebeu treinamentos com foco em Power Skills, recebeu treinamentos de sensibilização, né? Recebeu treinamentos técnicos também, aprenderam muito mais falar a linguagem técnica do SG, porque também é necessário, né? Então, a gente investiu fortemente no desenvolvimento das pessoas por meio do Grupo Elo, né? Acho que a gente fez 1 ano de grupo agora no último mês, né? E foram vários os encontros. Eu posso voltar aqui, gente, falar especificamente do Elo com vocês, porque eu acho que isso trouxe um resultado bastante expressivo para nós em termos de práticas dentro de casa, né? E por último, agora voltando à pergunta do meio, né, o PADP e o que mais, a gente tem sim várias formas de mobilizar a cadeia, a gente trazer inovação via cadeia, enfim, mas aí eu acho que isso acaba sendo parte do dia a dia do sourcing. Então, Sheila, se você quiser trazer um pouquinho para nós. Então, aqui a gente tem várias iniciativas que a gente faz junto com os nossos próprios fornecedores, muitas vezes conectado até com a estratégia maior da companhia, conectado com os intuitos, né, de caminhos ali das próprias categorias que a gente trabalha, no sentido de trazer soluções. Os nossos fornecedores trabalham muito conosco, de como inserir, né, a questão de sustentabilidade dentro dos projetos, dentro dos lançamentos de produto, dentro de várias frentes. Outra coisa que a gente percebe é que, assim, a gente não traz como eu posso dizer, um bônus financeiro para o fornecedor de forma direta. O que a gente faz, né? A gente traz até uma pesquisa e a gente divulga isso para eles também, os nossos encontros, que aqueles fornecedores que estão melhor qualificados ali dentro do nosso PADP, naturalmente, eles têm um crescimento de negócios dentro do grupo em torno de, aí vai depender da faixa, mas maior que 30%. Né? Tem alguns que chegam a 50%. Então, ou seja, é um incentivo prático, né, de que quanto mais alinhado às nossas necessidades, né, às nossas diretrizes ali, aos nossos conceitos macro de SG, naturalmente mais negócios você vai gerar com o grupo. Então, não é uma promessa, é um fato. E a gente apresenta isso anualmente, né, no nosso encontro de reconhecimento ali dos fornecedores, a gente mostra esses dados para eles, né? Além disso, para aqueles fornecedores que são diamante, que são aqueles que se destacam entre os ouros, né, que é o topo da pirâmide ali, naturalmente a gente tem projetos mais específicos com eles, né, porque a gente entende que eles realmente são fornecedores diferenciados ali dentro do todo. Né? São fornecedores que praticamente gabaritam, né, toda a nosso guidebook ali, todas as nossas orientações, e a gente acaba tendo realmente projetos exclusivos com eles, tá? Então, a gente realmente é uma forma de
reconhecimento, mas também de mostrar o valor de ter uma cadeia ali conectada, integrada em todos os sentidos, não só no sentido da parte comercial, da parte de inovação, mas também dessa parte de sustentabilidade, tá? Então, a gente fecha o ciclo ali, tá? E quando a gente fala de só acabando aqui, né? Quando a gente fala ali do polo da beleza, também é uma forma de mostrar isso, né? A gente, a partir do momento que a gente tem novas oportunidades, né, de ter fornecedores próximos às nossas plantas, né? Quando a gente abre ali o processo, a gente também considera, a gente também tem critérios ali de seleção, quem serão esses fornecedores que estarão ao nosso lado, considerando questões da agenda de SG. Então, tem questão social, tem a questão de sustentabilidade, tem várias questões que a gente considera ali na tomada de decisão. Então, dado, né, o tamanho do grupo ali, dado os impactos que a gente traz em relação aos negócios, existem muitos fornecedores que querem estar conosco, mas a gente também tem uma série de critérios que a gente utiliza para a seleção de como, né, a gente vai atuar com eles e como eles podem reforçar o nosso propósito ali dentro das regiões onde a gente atua, tá? Então, tem uma série de questões ali que a gente faz, mas de uma forma bem macro, acho que são os principais pontos que a gente traz aqui, tá? Obrigado, Sheila. A gente tem uma pergunta da Cristi. Cristi, só antes, a gente tem a Liliane que pergunta, a Liliane, sim, que perguntou. Eu não sei se você respondeu diretamente, Sheila, a isso em relação a mapeamento de risco por localidade, por região, eh, colocando aqui, a depender da região que fazemos sourcing, existem riscos diferenciados. Tá. A Thaís, ela também pode comentar sobre esse ponto, que isso inclui, né, toda a parte de gestão dos fornecedores e mapeamento de risco é um ponto super importante, tá? Isso, sim, a gente tem, tá? Mas até, eu não vou dizer que é fora do contexto de ESG, mas a gente tem uma área, né, uma equipe específica que cuida de gestão de risco de fornecedores, né, também dentro da área de desenvolvimento de fornecedores, e esse risco, ele é, sim, aferido por categoria de fornecimento, por região, né, até mesmo pela saúde financeira do fornecedor, enfim. Então, a gente tem aí um eixo X, que eu olho para, né, o fornecedor especificamente, os riscos de saúde de negócio, um eixo Y, que eu olho para fatores externos que possam gerar risco, né, e isso gera para a gente uma matriz de fornecedores, de risco de fornecedores, que determina uma série de outputs, como, por exemplo, quantas auditorias a gente vai fazer nesse fornecedor, qual que é a periodicidade disso, que tipo de acompanhamento esse fornecedor vai ter, se ele vai ser, por exemplo, acompanhado em comitê de risco ou não. Então, é um processo que a gente faz aqui com bastante profundidade também. E complementando, né, Obrigado. todo esse diagnóstico que é feito, né, com base nessas informações, aqui na área de sourcing, a gente utiliza para considerar ali no desenvolvimento do nosso plano estratégico de abastecimento, né? Então, de acordo ali com o diagnóstico, entendendo, né, para cada categoria ali a sua necessidade, a gente também inclui essas informações para a gente pensar no nosso plano estratégico de longo prazo. O que a gente precisa fazer para desenvolver esses pontos ali que a gente entendeu que são pontos de atenção, né, dentro do olhar ali de abastecimento, tá? Perfeito. Obrigado, Sheila. Cristi, a gente tem 2 minutos, 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. 3.000 perguntas, como é que eu faço isso em 2 minutos? Não dá. Primeiramente, gente, prazer estar aqui com vocês novamente. Lilian, você perguntou sobre risco, estava na ponta da língua também, Liliane, desculpa. Porque eu estava vendo o mapa dos fornecedores asiáticos, daí já, né, levantou a nuvem aqui alguns riscos que a gente já sabe aí que podem acontecer. Mas Sheila, Thaís, GB, equipe, todas parabéns. Imagino quão árduo é esse trabalho de estruturar todo esse programa. Tá lindo, sigam aí. A minha pergunta, dentre as 1.000, eu tive que selecionar 2 aqui, mas se não dá para responder hoje, a gente marca um café ou na próxima a gente continua começando com essas perguntas. Sobre os tiers, né? Então, vocês têm todo o mapa de fornecedores e eu adoro isso. Eu falo que quem não mede sustentabilidade não está fazendo sustentabilidade. Tem que criar métricas, tem que criar números, tem que criar base comparativa, porque é assim que a gente consegue não só fomentar os relatórios, né, que leva isso para um nível estratégico, mas também aprimorar o nosso próprio trabalho em relação ao desempenho de tudo que a gente tem investido. E aí eu estou falando de tempo e dinheiro também. Mas como que vocês têm olhado principalmente para esses 150 fornecedores? Como que vocês têm monitorado junto a eles a base de fornecedores deles? Isso já está mapeado, isso já é
auferido naquele score de diamante, ouro e tudo mais? Então, assim, acho que não vai dar tempo, mas se não der, pergunta na próxima. Aqui tá bem. Não, acho que assim, eu posso ser bem objetiva aqui, Cris, você me permite chamar assim, a gente Aqui aqui do bote, tem uma assim. mania de encurtar nomes, Cris. Mas a gente hoje não olhamos para esses tiers dentro do PADP, não, mas existe sim um projeto em andamento aqui internamente para que a gente possa mapear e acompanhar os fornecedores, né, de tiers, enfim, tiers avançados da cadeia, né, independente de qual seja, para categorias críticas. Né, aqui eu estou falando bastante, né, as nossas mais críticas e prioritárias aqui são de origem vegetal, né? A gente vai olhar primeiro para elas e depois a gente vai avançar esse processo para outros tipos de matéria-prima, tá? Então, hoje o que a gente olha, né, é dentro do processo de gestão de risco, né, mas de uma forma muito qualitativa, né? A gente olha, poxa, essa é uma categoria que pode ter problemas em outros tiers, né? Especialmente gestão de resíduos é um que a gente fala mais, a gente tenta avançar em alguns casos pontuais, mas isso ainda não é uma prática estruturada e multiplicada dentro do grupo. Ah, ótimo, então estamos aí. Muito trabalho a fazer ainda, hein, Sheila e Thaís? Bastante Ponto, é coisa. Não só no imaginar, GB, mas acredito que em outras empresas também, né? pois é, o tema, né, Cris, que assim, eles estão, quando você escuta que estão fazendo isso há 20 anos, né, Isso, então eles já estão operando uma Ferrari, a maioria a gente está exatamente. tentando comprar uma bicicleta velha aqui, Verdade. como o Sérgio me falou aí. Então, vamos, olha só, o negócio do grupo do WhatsApp, a gente consegue colocar aqui, Sheila? Não, hein? Eu acho que aqui a gente teve. Vou Sim? colocar aqui. Ah, perfeito. Então, vamos dar mais 30 segundos. Eu queria agradecer a Thaís, né, pela apresentação maravilhosa. Eu acho que esse letramento que precisamos fazer aqui no Brasil para aumentar o grau de maturidade, infelizmente, vocês são uma exceção. Quando a gente pensa assim na, 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 nos diversos setores aqui no Brasil, mas vocês são exemplo e a gente precisa pegar esse exemplo, replicar, fazer mais esse letramento e fomentar a mudança progressiva dos diversos setores. Eu acho que a gente vai, Thaís, vai ter que chamar você mais uma meia dúzia de vezes, tá? Então, você vai ser uma colunista permanente aqui nos nossos eventos, tá? Então, agradecer você mais uma vez. A gente vai, então, publicar a gravação no spp.earth. A gente vai poder distribuir o material, sim, isso a gente vai distribuir o material no grupo. E a gente tem uma. Sim, Perdão, é só para pôr esse ponto. A gente só vai validar internamente aqui o material, tá se a gente bom, pode compartilhar, e aí eu já respondo para vocês também, tá? maravilha. Se tiver que tirar uma ou dois slides, ó, não tem problema nenhum, obviamente. E a gente tem previsto o nosso próximo encontro, meados de dezembro. E para o pessoal que está em São Paulo, a gente está pensando em fazer presencial, tá? A gente está vendo o local, tem uma grande participante desse grupo SPP, que nos ofereceu já um local, mas a gente está vendo se a gente consegue, e nós vamos compartilhar as informações no grupo de WhatsApp. Continua mandando no grupo de WhatsApp as suas áreas de interesse, em dezembro, sobre o que vocês gostariam de conversar. A gente tem potencialmente assim uma ideia também de trazer outros setores de indústria, como talvez mineração, que é um setor realmente muito difícil em relação a essas temáticas ambientais. Então, eles estão fazendo muita coisa que pode ser interessante, mais uma vez, para o nosso letramento. Tá bom? Então, muito obrigado a todos pela presença, pela participação, mais uma vez. Thaís, parabéns, Sheila, para a organização. Eu não sei como eu conseguiria fazer isso sem você, Sheila. Muito obrigado. Parabéns, Gente, obrigada, Tá viu? bom? Boa semana Obrigado a pra vocês. todos. Um bom dia. Tchau, tchau, bom Tchau, dia. gente. pessoal. Tchau, bom dia para todos. Eu